Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Estou aqui hoje porque você sabe, né, que se às sextas-feiras nós temos o Especial Saúde no meu canal e também o Especial Saúde Diagnóstico numa parceria com a CBDL, Câmara Brasileira do Diagnóstico Laboratorial, que é nossa parceira, nossa apoiadora no canal, e às terças-feiras o programa Biografias. Então, pessoal, hoje eu estou aqui para fazer essa live ao vivo, porque para o Especial Saúde, estou vendo aqui alguns amigos queridos entrando já, o Diego Soriani, o Tiago Stofelini, enfim, o pessoal entrando aqui, a Lilian Cardoso. Muito obrigado a todos vocês. Se eu esqueci, passou algum nome batido aqui, peço perdão, mas à medida que o pessoal for entrando, a gente vai citando. Então, como você bem sabe, o tema da vacinação tem ganho um espaço muito grande. E agora, neste momento que estamos vivendo, a grande dúvida é em relação à terceira dose. Quem pode tomar, quem deve tomar, se mantém a mesma vacina, a mesma fabricação das vacinas, das doses anteriores, da primeira e da segunda doses, ou a terceira dose obrigatoriamente tem que ser diferente. As crianças já podem tomar, qual tipo de vacina elas podem tomar. Logo, logo, pelo que estamos vendo aí, o Brasil está abrindo as portas, vem carnaval, enfim, vamos receber esse pessoal que vem de fora, sabendo que a Europa está vivendo um clima mais complicado. Nós estamos, graças a Deus, em queda, uma redução significativa, né, de casos, de mortes, graças a Deus, mas lá, infelizmente, também porque algumas pessoas optaram por não se vacinarem, o número de casos na Europa vem aumentando. Hoje acompanhamos a doutora Lúcia Belvai. Tudo bem, Lúcia? Tranquilo? Tudo bem, Elias? Tudo bom? Graças a Graças a Deus, aqui Deus. tudo bem. Muito bem. Então, nós estamos comentando hoje, inclusive estávamos ouvindo, né, que na Flórida o prefeito acabou não tirando a obrigatoriedade da vacina das pessoas, ou seja, em contrapartida, em países na Europa, aconteceu o inverso, né? A obrigatoriedade para que se tome vacina. Então, pessoal, automaticamente ainda há muita dúvida em relação à vacina, as pessoas que ainda não se convenceram da importância, mas é hoje o que temos, né? Eu me vacinei, tomei as 2 doses, a Lúcia também, como profissional da área da saúde, já tomou as 3 doses. Enfim, então, nesse especial saúde, nós queremos aqui explicar alguns pontos sobre a vacinação, sobre a terceira dose, e colocar também essa conversa com a doutora Lúcia Belwad, para que você possa mandar as suas dúvidas, né? Os seus questionamentos, para que ela nos auxilie em relação a toda a esse questionamento que ainda existe sem resposta sobre a vacinação. Lúcia, bom, vamos começar pelas crianças, né? Porque ainda as mães, né? Claro, quando envolve os filhos, às vezes é mais fácil a gente se vacinar do que provocar vacinação nos filhos. Então, as crianças podem tomar as vacinas e, num complemento, né? Ó, o Wellington Fernandes também entrando aqui, inclusive fizemos a pós-graduação em gestão de pessoas e equipes juntos, né? Então, o Wellington está com a gente aqui também. Então, Lúcia, as crianças podem tomar vacina e a dose que um adulto toma é a mesma dose que uma criança irá tomar? Olha, Elias, é um assunto muito importante esse que a gente está discutindo, que é em relação à vacinação em crianças. Existem algumas dúvidas em relação à segurança, eficácia. Os estudos estão aí sendo realizados, existem resultados agora recentes, já em publicação, sobre os efeitos das vacinas em crianças. E o que tudo indica, essas vacinas são seguras, qualquer vacina hoje disponível pode ser administrada em crianças sem problema nenhum. E as doses, obviamente, são diferentes das doses realizadas em pessoas adultas. As doses são menores e isso vai variar de acordo com a faixa etária da criança. E os estudos mostram que não tem efeitos colaterais, o único efeito observado é realmente uma reação local
inchaço, vermelhidão, às vezes um desconforto no local onde recebeu a vacina, muitas vezes pode vir uma dor de cabeça, um mal-estar, mas são reações já esperadas, o que mesmo ocorrem em adultos. Então, o Ministério da Saúde hoje já preconizou e liberou para adultos, a vacinação para adultos acima de 18 anos, mas a vacinação em crianças no Brasil deve iniciar também num curto espaço de tempo, porque a gente está vendo, como você mesmo colocou, né, a explosão de casos aí em alguns lugares da Europa, na China também, eles vêm evidenciando esse aumento de casos e alguns óbitos aparecendo. E isso é preocupante, né, Elias? Porque isso mostra que a pandemia ainda não está sob controle. Daí a necessidade de todos tomarem as vacinas, a primeira e a segunda dose, e a terceira dose de reforço. Perfeito, e claro que não sou profissional da área da saúde, mas e também entendo, né, a necessidade que nós temos de retomar a vida, de retomar o nosso dia a dia, enfim, isso é muito importante, né? A Márcia entrando aqui também nessa conversa conosco, mas eu confesso para você que eu fico muito preocupado com essa abertura do país para o carnaval. Confesso para você, porque nós perdemos um carnaval, né? E eu acho que é melhor ganhar vida do que perder e perder o segundo carnaval. Eu entendo isso porque as fronteiras vão estar abertas, né? Esse pessoal que está sofrendo na Europa, ou mesmo pessoas que não se vacinaram nos Estados Unidos, virão para o país, né? Para o Nordeste, enfim, Rio de Janeiro, São Paulo, que também tem se posicionado como um carnaval de destaque, enfim. Então, eu confesso para você que eu acho ainda temeroso essa liberação que está ocorrendo, né? Tão escancarada já para os eventos esportivos, que a gente percebe, tem muita gente sem máscara em estádios e tudo mais, né? Vamos ver como é que vai ser essa situação do final de ano, em especial do carnaval, Luciano. Certamente. Eu acho muito precoce esse anúncio do carnaval neste momento que nós estamos da pandemia. E como a gente está observando, existe aí aparecimento de casos em diversos locais da Europa. A Alemanha está num estado bastante preocupante. E isso está geralmente associado às pessoas que não quiseram se vacinar. Mas também existem casos de pessoas que receberam a vacina e que acabaram se reinfectando. Então, é um momento ainda de muita preocupação. A gente não pode, eu acho que, adotar medidas de abertura de forma irresponsável. Acho que a gente tem que observar o andar da carruagem, o que a ciência traz de informação. Obviamente que o Brasil hoje, a gente tem evidenciado um baixo número de casos e também de óbitos, registros muito baixos em relação ao ano passado, por exemplo, mas ainda existem registros. E o Brasil hoje está num cenário bastante confortável em termos de vacinação e de cobertura vacinal. Hoje, quase 80% dos brasileiros receberam pelo menos a primeira dose. Existem muitas pessoas, Elias, que não foram receber a segunda dose, e eu enfatizo aqui a importância dessas pessoas procurarem o posto mais próximo para receberem a segunda dose, porque a gente sabe que as vacinas, elas funcionam recebendo as duas doses. Se você receber uma dose só, ela vai funcionar muito pouco e por um tempo determinado. Então, há necessidade dessa dose de reforço para que o seu sistema imunológico consiga produzir uma quantidade de anticorpos satisfatórios para conferir proteção contra a Covid-19. Isso que você traz é muito importante, esse tempo, né, em que a primeira dose, né, se mantém ativa, né, por isso, para não perder esse timing importante, né, tomar essa segunda dose dentro do que é indicado, né, Luciano? Sem dúvida. E a gente vem observando que muitas pessoas falam: eu não vou tomar, eu tomo depois. Vamos ver como é que a coisa tá. Agora o número de casos já estão caindo, o número de mortes também, não vou precisar tomar a segunda dose. Não caia nisso. Isso não é verdade. Você tem que se vacinar sim para se proteger e proteger o próximo.
Porque se eu não me vacino, eu sou um reservatório para o vírus. Eu posso me contaminar, eu posso transmitir este vírus para outras pessoas, porque a gente sabe, a ciência já nos mostrou que a vacinação ela não induz uma imunidade esterilizante. O que quer dizer isso? Eu tomo a vacina e não transmito o vírus. Não é verdade. Você toma a vacina, você se protege contra a Covid-19 e contra as formas graves da doença, mas ela não induz uma imunidade esterilizante. Então, não é hora de baixarmos a guarda. Nós temos que continuar recebendo essas vacinas, fazendo uso de máscara e mantendo o distanciamento social e evitando os locais de aglomeração e principalmente os locais fechados de baixa circulação do ar. Perfeito. Estamos aqui, então, né, a doutora Lúcia Abel-Awad e eu. A Lúcia está trazendo os esclarecimentos sobre a vacinação, sobre temas referentes à Covid, enfim, e principalmente também a terceira dose. Então, se você tem uma dúvida em relação à Covid, à terceira dose, por favor, mande sua pergunta que a Lúcia vai aqui nos esclarecer, né, em relação à dúvida que você tiver, ao ponto que você gostaria de colocar, né? Até uma dúvida que, de repente, não é sua, que alguém perguntou para você, uma mãe, uma irmã, o esposo, enfim, né? Se alguém tem essa dúvida, transfira aqui para a Lúcia que ela vai esclarecer para a gente. O pessoal está entrando aqui, obrigado por participarem dessa conversa com a Lúcia. E outra situação aqui também, Lúcia, ainda em relação, antes da gente partir mais para a linha da mescla de vacinas, da dose dos adultos, né? Algumas mães perguntam, mas se, no caso da criança, né, a contaminação é muito menor ou perto de zero, se comparada aos adultos, né? Por que a criança precisa tomar a vacina, primeira dose nesse caso? Isso é uma colocação muito interessante, que muitos pais pensam isso. Se criança não pega Covid, ela é mais resistente a pegar a doença. Por que tem que receber a vacina? Porque ela acaba sendo uma transmissora do vírus. A criança tem uma imunidade mais robusta do que o indivíduo mais velho, né? E esse fenômeno, né, de queda da imunidade no decorrer da vida fisiológica das pessoas chama-se imunossenescência. Com o decorrer da idade, o sistema imunológico ele vai respondendo cada vez menos, né? Ele funciona, mas funciona não tão bem quanto uma pessoa mais jovem. Então, as crianças, a priori, elas são mais resistentes à Covid, mas elas podem transmitir o vírus. E agora, com a abertura das escolas de forma presencial, Elias, é importante as crianças receberem as vacinas. Por quê? Porque elas podem ser um reservatório do vírus, irem para suas casas e acabarem transmitindo a doença e o vírus para os pais, avós, pessoas de mais idade. Então, há sim a necessidade das crianças receberem as vacinas. Vários países já vêm adotando a vacinação em crianças, em adolescentes, os estudos já publicados, né, com a vacina da Pfizer e outras vacinas em adolescentes mostra que a vacinação é segura, não induz efeitos colaterais importantes, não foi evidenciado nenhuma mortalidade. Então, as pessoas têm que ter isso em mente. É melhor prevenir do que remediar. A vacina não faz mal, né? Ela enfim, ela protege contra a Covid-19 e é recomendado o uso, sim, em crianças. Muito bom. Bom, perfeito, pessoal. Vai entrando a Silvia Guzmão conosco aqui também. Pessoal, mande sua pergunta para que a Lúcia, a PhD em Imunologia, possa esclarecer a sua pergunta, a sua dúvida em relação à vacinação, né, ao combate à Covid-19. Agora, Lúcia, segunda dose, tomei segunda dose, posso abrir mão da máscara, do álcool gel? Já tomei a terceira dose, a dose de reforço. Posso abrir mão da máscara, do álcool gel? De forma nenhuma, tem que continuar usando a máscara, porque a máscara protege contra o vírus. A gente não sabe aonde esse vírus está. Ainda estamos no momento de muita atenção.
Então, a vacina, ela protege, mas ela não protege 100%, né, Elias? Isso tem que deixar claro também. E a gente não tem nenhum medicamento hoje aprovado contra a Covid-19. Então, a gente ainda está numa situação que a gente precisa tomar muito cuidado e cautela. E o uso de máscara não faz mal e só protege. Não custa nada a gente continuar usando a máscara e adotando as medidas restritivas, evitando locais de aglomeração, né? E também de pouca ventilação. Então, eu acho que isso é importante. E também, Elias, vale salientar que morreu mais crianças de Covid-19 como qualquer outra doença aqui no Brasil, né? Então, é importante, sim, as crianças se vacinarem, receberem as vacinas, para que elas consigam se proteger e proteger também os adultos, né, que moram com essas crianças. Perfeito. Aqui conosco também o Alberto Cury, a Holanda Vasconcelos e o Wellington Fernandes faz uma pergunta aqui bastante interessante. Olha, existe alguma vacina que não permite o brasileiro viajar para a Europa, entrar na Europa? Hoje, todas as vacinas foram autorizadas para entrada na Europa e nos Estados Unidos. Não há nenhuma restrição. Antes tinha-se restrição com a Coronavac, mas hoje já todas as vacinas aqui utilizadas no Brasil, que é a Coronavac, a AstraZeneca, Pfizer e Janssen, são autorizadas à entrada em outros países. Perfeito. Bom, no início, você que é da área da saúde, tomou as 2 primeiras doses da Coronavac, né? E as pessoas, inclusive com mais idade, que se vacinaram já no início, né, do processo, praticamente foram vacinadas com a Coronavac. Eu tomei duas doses da AstraZeneca. Então, a dúvida é, eu que tomei 2 AstraZenecas, posso tomar uma terceira da Pfizer ou preciso tomar a terceira, né, da AstraZeneca? Até porque, até por orientação do Ministério da Saúde, quem tomou 2 Coronavacs teria que tomar uma terceira, no caso da Pfizer, até porque a Pfizer, acredito, é a vacina com maior oferta hoje no Brasil. Sim, e além de ser a vacina com a maior oferta aqui no Brasil, graças a Deus, é a vacina que tem uma maior eficácia quando comparada às outras vacinas. E o Ministério da Saúde já se adiantou nesse ponto e já fez uma compra de vacinas da Pfizer para até o primeiro semestre do ano que vem. E isso já, vamos dizer assim, garante vacinação das pessoas acima de 18 anos da terceira dose. É indicado, Elias, que as pessoas tomem a terceira dose de uma vacina diferente do que tomou anteriormente. Então, por exemplo, no seu caso, você tomou a primeira dose da AstraZeneca, a segunda da AstraZeneca, é aconselhável que se tome a terceira dose da Pfizer. Por quê? Porque é uma vacina diferente. Ah, mas eu posso fazer essa mistura de vacinas? Pode. Isso já foi comprovado, os estudos clínicos já realizados no Brasil e no mundo, publicados em revistas renomadas, mostram claramente ser seguro esse procedimento de vacinação heterólogo, que a gente chama, que são o quê? Você receber vacinas diferentes. Isso só vai favorecer a resposta imunológica, porque quanto mais diferente for a vacina, maior será a resposta imunológica, porque o sistema imune, ele entende que aquela vacina, ela é um componente diferente e ele vai responder com uma maior produção de anticorpos. E esses anticorpos, na realidade, são protetores e mais duradouros. Então, no meu caso, eu tomei a primeira dose da Coronavac, a segunda dose Coronavac e a terceira dose agora, recentemente, eu recebi a vacina da Pfizer, né? E isso os estudos mostram claramente que esse protocolo vacinal de mistura de vacinas, ele é mais protetor e induz uma resposta imunológica ainda melhor. Perfeito. O nosso querido Wellington Fernandes faz mais uma colocação. No caso do pai e da mãe terem se vacinado, mas dos filhos, no caso menores de idade, não. E terem uma viagem programada para a Europa. Ela pode acontecer, e deixa eu dar boas-vindas aqui para minha querida amiga Letícia Fagundes,
Olha, é uma das jornalistas mais brilhantes que eu conheci, um talento realmente. Tive o privilégio de dar aula para ela e posso dizer para vocês, alunos como a Letícia realmente dão orgulho de ser professor, né? Tem alguns lá que olha, me fizeram perder alguns cabelos, mas a Letícia não, a Letícia é nota 1000. E a Vanusa Silva aqui entrando com a gente também. Mande sua pergunta para a Lúcia Belabad aí sobre a área da vacinação, da Covid-19. Então, respondendo ao Wellington. Então, eu não sei qual é a idade das suas crianças, né, que irão nessa viagem, Pode mas escrever, Wellington, se você quiser, nos confirme aqui. no caso, vocês receberam as vacinas e os filhos não, e vocês têm uma viagem marcada. Se ainda não, as vacinas para a faixa etária deles não está disponível, eu sugiro a utilização de máscara o tempo todo. 8 né? anos. O disto, 8 anos. 8 anos, né? Então, a gente ainda não está com essa faixa etária no processo de vacinação aqui no Brasil. Mas em breve nós estaremos. Mas é aconselhável que se tome essas vacinas assim que elas estiverem disponíveis. Enquanto isso, para se proteger, é aconselhável fazer o uso da máscara, utilizar o álcool gel e manter o distanciamento social, evitando locais de aglomeração. Adotando essas medidas, eu acredito que seja sim seguro realizar essa viagem sem problema nenhum. Perfeito. Agradecendo também ao Frederico, entrando aqui conosco. Mande sua pergunta referente à vacinação, à terceira dose, a dúvida sobre a Covid-19. Então, Wellington, nesse caso especificamente, né, cuidados, né, com os protocolos, né, mantendo a viagem, mas cuidado com os protocolos em especial. Agora, Lúcia, essa linha, assim, né, por exemplo, a vacina que nós tomamos hoje da Pfizer é a mesma que nós tomamos lá no começo da vacinação ou ela já ganhou algumas adaptações? Pfizer, AstraZeneca, elas já foram em relação a esse processo, né, contínuo de pesquisa, de evolução, de testagem. Houve alguma mudança no processo, na formulação dessas vacinas? Ou ainda é cedo para isso? Não, ainda é muito cedo para isso, porque a variante Gama, que estava prevalente aqui no Brasil e no mundo o ano passado, as vacinas foram formuladas pensando nessa variante. Depois, agora, apareceu a variante Delta. E como a gente sabe que a vacina anteriormente produzida pelas farmacêuticas também protegia contra a variante Delta, e no intuito de se ter uma produção mundial em massa, não deu tempo ainda de fazer essas adaptações. Mas certamente as farmacêuticas todas no mundo estão preocupadas com essa questão, estão se preparando e já iniciaram lotes de vacinas novas, levando em consideração essas variantes que vêm aparecendo no Brasil e no mundo, justamente para prover a melhor vacina que confere uma melhor proteção. Mas no momento são as vacinas, essas vacinas que nós temos hoje disponível no Brasil e no mundo, consegue sim proteger contra as variantes, tanto Delta como a Gama e outras mais. Perfeito. Wellington, obrigado pelo carinho, pelas palavras gentis aqui. Fabi Urbano também conosco. Essa é outra que dá orgulho de ser professor, viu? Essa realmente é fera, viu? Um grande jornalista. Bom, Janssen, né? Não, essa é imbatível, essa é a the best, é uma dose só, agora já estão aplicando a segunda. Isso mostra fragilidade ou é uma linha de reforço mesmo? É uma linha de reforço, Elias. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer vacina, quer seja ela da Janssen, da Pfizer, da Coronavac e outras mais, elas têm uma meia-vida. O que significa isso? Mesmo que você tome essa vacina, ela vai induzir a produção de anticorpos, mas em um determinado período, geralmente de 6 a 8 meses. E isto é que os estudos mostram para nós nesses resultados que foram publicados recentemente. Daí agora surgiu a necessidade dessa dose de reforço, porque vimos aí que essas vacinas hoje disponíveis, elas não conseguem manter uma produção de anticorpos duradoura. E isso é preocupante.
Então, nós temos vacinas, como, por exemplo, a vacina do sarampo, vacina da rubéola, a tríplice, são vacinas que induzem uma imunidade duradoura de anos. Até que a gente toma uma vez só essa vacina, né? Logicamente que tem as doses de reforço, né? Quando existe casos de episódios dessas doenças, né? Mas, geralmente, essas vacinas a gente toma uma vez só, porque elas induzem uma imunidade duradoura. E no caso da Covid-19, o que os estudos vêm mostrando para nós é que essa imunidade ela não é muito duradoura. Daí a necessidade dessa terceira dose, desse reforço vacinal. E ao que tudo indica, essa vacina da Covid ela terá que ser administrada periodicamente, acredito eu que anualmente, assim como também como ocorre com a vacina da gripe. Perfeito. A Fabi aqui dizendo que, agradecendo as palavras, e são verdadeiras, né? E sendo uma editora de TV, ela assiste, ela tem o assunto muito interessante. Obrigado, tá parabenizando aqui pelo assunto, né? E além da dose de reforço, provavelmente a vacina será anual como a da influenza? Essa é a pergunta da Fabi. Sim, acabei de responder a pergunta dela, né? Provavelmente, ao que tudo indica, o que os estudos mostram, é que nós teremos que ter essa dose anual da vacina contra a Covid. Porque o que os estudos mostram é que essa produção de anticorpos, esses anticorpos gerados pela vacina, ele tem um tempo determinado na circulação. Daí a necessidade desse reforço. Perfeito. O Wellington coloca aqui, olha que interessante. Gestante vacinada, o feto está imunizado? Mito ou verdade? Olha, a gente ainda não tem estudos robustos para poder bater o martelo e falar, olha, está protegido ou não. Mas, ao que tudo indica, como os anticorpos maternos, teoricamente, que a medicina mostra, a imunologia mostra, são transferidos pela barreira transplacentária, acredito que o feto esteja protegido, sim. Mas a gente tem que aguardar de novo os resultados que a ciência nos traz. Isso envolve estudos clínicos com um grande número de gestantes em diversos locais, em diversos países, para que a gente consiga chegar a uma conclusão e realmente atestar que protege. Mas, ao que tudo indica, pela facilidade da transposição dos anticorpos maternais para o feto, acredito que seja protetor, sim. Perfeito. Alguns países, né, alguns continentes têm sofrido bastante com as novas cepas. Havia um grande temor aqui no Brasil, principalmente que de setembro, a partir de setembro, né, os casos voltassem a crescer absurdamente em função disso, mas, né, graças a Deus, isso não tem se demonstrado. Por que é que o Brasil tem se saído melhor, né, mais protegido em relação a essas novas cepas? O Brasil saiu na frente agora e é um país de destaque em relação ao número de pessoas vacinadas. Isso traz para nós, brasileiros, um motivo de muito orgulho e satisfação. Quando a gente vê, por exemplo, outros países da Europa, a própria Rússia, que tem hoje 35%, 40% da população vacinada, lá o número de casos está subindo absurdamente. Porque existe lá, nesses países onde a Covid está ressurgindo, movimentos antivacinais contra a vacina da Covid, e são movimentos infundados, né? Porque a ciência ela é muito criteriosa, ela é muito assertiva. O que nós estamos conduzindo essa pandemia, não só no Brasil, Elias, mas no mundo, baseado em fatos publicados, em estudos clínicos. Ninguém está agindo da sua cabeça ou de forma irresponsável. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda desacreditam da ciência e desacreditam dos fatos e preferem ficar à mercê de contaminação e acaba sendo transmissores da doença. Porque também, no meu entendimento, como imunologista, é um ato muito egoísta a pessoa não querer tomar a vacina. Porque ela acaba sendo um reservatório do vírus, ela pode ser uma portadora do vírus e transmitir o vírus para outras pessoas. Tanto é que na Áustria, a gente viu hoje, né, que proibiu, né, ela na realidade está exigindo que todo mundo receba as vacinas, inclusive
para poder ir a locais públicos, restaurantes, cinema, escolas, tem que apresentar o registro vacinal. Eu acho que isso é um ato importante, principalmente nos locais onde há resistência de receber as vacinas, por esses movimentos anti-vacinas, porque acaba comprometendo não só aquele país, aquele local, mas o mundo como um todo, porque você não consegue fechar a fronteira, essa pessoa que não tomou a vacina, ela viaja, ela pega avião, ela vai para outros lugares, ela pode ser uma transmissora da doença. Perfeito. Aqui a Fabi Urbano, do Urbano também perguntando, mesmo com a vacinação em massa no Brasil, é segura a provável liberação do uso de máscara? E ela diz, não abro mão do uso da PFF2, principalmente em locais fechados. Você já comentou sobre isso, mas, por favor, reforça essa dúvida da Fabi. De novo, eu acho que você, Fabi, realmente está correta nessa questão. Mesmo com essa cobertura vacinal ampla que nós temos aqui no Brasil, devemos continuar, sim, fazendo uso da máscara. É interessante, é protetivo. Eu acho que é melhor prevenir do que remediar. A gente ainda não está no controle da pandemia, então a gente deve sim continuar fazendo uso da máscara. E é um ato muito simples, mas que protege e salva vidas, né? É melhor a gente fazer isso do que ficar à mercê de pegar uma doença, no caso a Covid-19. Perfeito. Hoje estamos aqui, né, fazendo essa live, que é o programa Especial Saúde, você bem sabe, né, no meu canal, às sextas-feiras, às 8 da noite, nós temos semana sim, semana não, Especial Saúde, e semana sim, semana não, o Especial Saúde Diagnóstico, numa parceria com a CBDL. Temos dois grandes parceiros no canal, a CBDL e o Grupo Novo Século. Então, sexta-feira sim, sexta não, Especial Saúde. Sexta sim, sexta não, o Especial Saúde Diagnóstico. Semanalmente, nós temos informações importantes referentes à área da saúde. Às terças-feiras, temos no meu canal o programa Biografias, onde ali temos a participação, né, de destaques em suas atividades, grandes empresários, jornalistas, artistas, né, pessoas que realmente fazem a diferença, e essa forma de fazer a diferença deixa para a gente um legado importante para que a gente aprenda com essas histórias de vida e possamos aplicar esses ensinamentos na vida pessoal e profissional. E também, pessoal, olha, você sabe, né, dos meus livros, que eu escrevo livro, que eu sou biógrafo, daqui para frente também vou começar a fazer algumas conversas com vocês para mostrar um pouquinho do legado de cada um dos meus biografados. Esse aqui é o Dr. Afonso Brandão Renner, um dos empresários mais bem preparados do Brasil, fundador da Sempre Toshiba e da Sempre TCL. Aqui, o livro do Dr. José Haroldo Galassini, fundador da Coamo, principal cooperativa agrícola da América Latina. Para mim foi, enfim, incrível conhecer um pouco do agronegócio, poder me aprofundar nessa linha tão importante da economia do Brasil e que rende muitas divisas. O senhor Arlindo Dias, fundador do grupo Royal Palm Plaza, um dos principais grupos de turismo da hotelaria brasileira, enfim, né? Aqui estão alguns dos meus livros e certamente, então, eu vou passar a conversar um pouquinho com vocês em relação ao legado desse pessoal todo. Lúcia, alguma mensagem final para o pessoal, já agradecendo a todos vocês que entraram, que me mandaram suas mensagens, suas perguntas, suas dúvidas, né, suas palavras carinhosas, agradecendo a cada um de vocês. Então, Elias, a mensagem que eu quero deixar final é: continuem usando máscara e tomando os cuidados para evitar possíveis contaminações, e continuem se vacinando. Tomem as vacinas, a primeira, a segunda e a terceira dose. As vacinas protegem, salvam vidas, evitam hospitalizações e também evitam a forma grave da doença. Então, nós temos que continuar usando máscara. Máscara, ela protege muito. Não caia nessa de que está caindo a pandemia no Brasil, agora posso ficar sem máscara. Não podemos fazer isto neste momento. Poderemos fazer isso mais lá na frente? Sim, mas nesse momento ainda não podemos baixar a guarda,
temos que continuar usando máscara e adotando as medidas restritivas. Quero dizer que foi um prazer enorme participar dessa live com você. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar as suas perguntas no contato@eliasawad.com.br, que a gente vai responder as perguntas e as questões que vocês nos encaminharem. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Lúcia. Olha, então agradecendo aqui a todos vocês, mais uma vez, Fabio Urbano, obrigado pelo carinho aqui, pela mensagem. Wellington Fernandes, obrigado pelo carinho, pelas perguntas. Uma excelente, maravilhosa e abençoada viagem para vocês. Curtam, porque vocês merecem. Você é um trabalhador exímio, é um palestrante brilhante, então certamente, né, você vai curtir, né, com muita alegria, né, e merecimento essa viagem com a família. E parabéns pela sua atuação como mentor e palestrante, né, nesse mundo corporativo. Obrigado aqui, Wellington, pelo carinho, Fabi, e todos vocês que estão com a gente. Lembrando que, olha, alguns produtos estão surgindo aí, nós estamos pensando em algumas novidades aí para apresentar para vocês. Logo, logo, vamos ter novidades. Enfim, então, obrigado, tá? E contem com a gente lá no meu canal. Programa Biografias, Programa Especial Saúde e Programa Especial Saúde Diagnóstico. Pessoal, obrigado por tudo aí, pelo carinho. Contem conosco. Como a Lúcia falou, mandem mensagens, contato, @eliasawad.com.br. Se quiser mandar mensagem também, eliasawad@eliasawad.com.br. eliasawad@eliasawad.com.br. Olha, Inscreva-se no canal, hein? Olha aí, ó, tá Compartilhe a vendo? entrevista. Eu acho que essas informações da pandemia são importantes e a informação correta é a melhor forma de se proteger contra a Covid-19. Com certeza, muito bem lembrado, Lúcio. Olha, então, protocolo, pessoal: máscara, álcool gel, higiene, vacinação e uma boa oração para que Deus nos abençoe e proteja sempre. Obrigado por tudo, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.